Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um Diário de Bordo, essa série que nós temos aí com mais de 170 vídeos agora já nesse canal, @astropontes. Aliás, eu já começo pedindo para que você se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu, passe a informação da existência do canal para outras pessoas também se inscreverem e participarem. Por aqui eu passo informações a respeito do Senado, a respeito dos andamentos dos processos e projetos lá no Congresso. Por aqui a gente fala também sobre programas, sobre vários projetos interessantes em vários setores, né? Bastante focado também em ciência, tecnologia, inovações, comunicações. Como vocês sabem, eu fui ministro dessas áreas e agora, nesse momento, nós estamos numa série falando a respeito de realizações, programas e projetos que nós começamos ou demos continuidade no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e no Ministério de Comunicações, para que vocês tenham a informação correta. Lembrar que eu sempre coloco também o link dessas informações, porque não é só falar, é mostrar. Então, nesse link vocês conseguem achar reportagens ou dados mais específicos a respeito dos projetos que eu comento aqui. E isso é importante, não só para dar a informação correta para vocês, mas também para calar a boca daquelas pessoas que ficam falando bobagem, como se o fato deles não terem visto na grande mídia, que realmente não mostra projetos positivos importantes do governo, e principalmente do governo Bolsonaro. Então o pessoal fala que não aconteceu nada durante esse período, ou foi um desmantelamento da ciência. Então, para calar a boca desse pessoal que ou mente porque é mau caráter ou por ignorância, então para que vocês tenham esses dados para passar para essas pessoas e falar assim, olha, tá aí, Então vamos acabar com o fake news aí dessas bobagens que o pessoal fala ou falava a respeito aí do Ministério. Então é uma série que vai falando desses programas, são mais de 90 dias que a gente vai passar, que são muitos projetos, mas é importante para que vocês tenham, e mesmo assim, com mais de 90 dias não vai ser possível mostrar tudo, então vocês vão ter que cavar aí as informações também, ok? Então, de novo, vamos lembrar de se inscrever aqui no canal, todos os dias de manhã eu estou aqui no Diário de Bordo falando com vocês. Lembra de também colocar o sininho para que vocês saibam no momento que eu entro, porque o horário é muito variável, depende da minha agenda do dia. E também olhe lá os vídeos, como falei, são mais de 170 vídeos nessa série. Então entra aí nesse canal do @astropontos no Instagram, vai buscar lá os vídeos, tem muitos vídeos interessantes falando de diversos assuntos. Então, gente, vamos lá falar a respeito aqui. Primeiro, deixa eu botar o óculos aqui para poder dar um alô aí para vocês que estão chegando. O Marquinhos, o Piano Lar, com aulas de piano também está aí. Os patriotas taboanenses, o Vendamix, o Dilza Palhares. Então, um abraço aí a todos vocês, para que vocês participem, aqui todos os dias, tá ok? Lembrar que todos esses comentários que são colocados aqui durante o ao vivo, eles acabam não ficando registrados por alguma razão aí do Instagram, quando eu salvo o vídeo. Então depois vocês entram lá novamente e coloquem no vídeo salvo, coloquem comentários, sugestões e etc. Então hoje, nessa sequência de realizações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e do Ministério de Comunicações, nós começamos por comunicações, já falamos do MCT, que conecta o Brasil para levar a fibra ótica pelo Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país. Nós já falamos do satélite SGDC, falamos do PL79, se você está achando assim que não estou entendendo o que é isso, dá uma olhada nos vídeos anteriores, dos dias anteriores, e muita coisa que a gente tem falado aqui nesse canal. E hoje eu gostaria de falar do ranking de transformação digital. Esse ranking de transformação digital, ele é um ranking construído, apresentado anualmente pelo Banco Mundial. Então o Banco Mundial ele analisa uma série de fatores, indicadores e monta um ranking dos países em termos de evolução de transformação digital. Isso tem muito a ver com o GovTech, vamos chamar assim, as tecnologias empregadas pelo governo, para tecnologias digitais empregadas pelo governo para facilitar a vida da população e trazer os serviços de forma mais eficiente, mais clara, mais fácil acesso a todos. Então esse ranking ele é montado anualmente e nós entramos no Ministério em 2019.
O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações é o secretário executivo, vamos dizer assim, desse movimento. É um movimento multiministerial, são vários ministérios trabalhando juntos para isso. E uma das ferramentas que foi responsável pelo crescimento do Brasil nesse ranking, ou pela subida do Brasil nesse ranking, foi o gov.br, uma ferramenta utilizada aí atualmente por mais de 150 milhões de pessoas no Brasil. É muito importante porque concentra numa só ferramenta aí muitas informações, muitos dados, muitos serviços, né? E isso foi um trabalho feito em 2019 pelo governo do Brasil, e através desse trabalho e outras coisas feitas também, o Brasil subiu e subiu muito. Em 2021, o Brasil já tinha a 7ª posição no planeta em termos de transformação digital, o que é muito bom. E em 2022, esse ranking sempre aparece por volta de novembro de cada ano. Em 2022, o Brasil subiu da 7ª posição que estava em 2021 para a 2ª posição. Nós só estamos atrás da Coreia do Sul, né, em termos de transformação digital no governo, o que é muito bom a gente saber disso aí. Então, se vocês não sabiam, fiquem sabendo que o Brasil é o 2º país pelo ranking mundial feito pelo Banco Mundial em termos de transformação digital. Isso significa que está tudo ótimo, está tudo legal em termos de transformação digital? Não, ainda não, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito chato no sentido de cobrar cada vez mais. Astronauta tem que ser assim, é excelência a cada dia, você pode ganhar, aprender mais e melhorar a cada dia. É assim que a gente progride na vida, em qualquer área, e o Brasil ainda pode melhorar e muito em transformação digital. Eu digo isso porque não são só os serviços aplicados ao governo, né, e o que é levado em conta, e outros fatores também, mas ainda nós temos muitas diferenças em termos de conectividade no Brasil. Essa era uma das minhas brigas como ministro de comunicações. Por isso que a gente criou lá o MCTIC Conecta Brasil, para levar fibra ótica pelo Nordeste, fibra ótica no Norte, fibra ótica lá no Centro-Oeste para conectividade rural. Também muitas áreas ainda escuras, você sai da cidade, como as empresas de telecomunicações, elas têm a obrigação por lei de cobrir 70% da área urbana. Ainda existem áreas que precisam de conectividade, 4G, agora 5G, então ainda tem um trabalho muito grande a ser feito para reduzir essas diferenças no Brasil. Então eu já falei aqui do satélite SGDC, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações. Muita coisa ainda tem que ser feita no nosso Brasil. Eu espero, né, que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, o que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações tem a ver com isso? Tem do desenvolvimento dos sistemas para isso, internet das coisas, inteligência artificial, antenas e muitas coisas, equipamentos para ajudar, né, na conectividade. E, obviamente, o Ministério de Comunicações, que tem lá as telecomunicações do Brasil, as políticas, também tem que fazer muito para dar continuidade nos projetos que nós começamos lá atrás e nos projetos que nós demos continuidade do governo anterior. Então, mudar a ideologia de governo, agora a gente entrou numa ideologia socialista, que em muitos aspectos econômicos não é bom para o país, mas o fato de mudar a ideologia não pode mudar, e eu dou um apelo aí à cabeça dos ministros, né, não pode parar projetos bons têm que continuar para o país, né, tem que pensar na população do país, tem que pensar no bem-estar da população, na qualidade de vida. Então, reduzir essas diferenças em conectividade no país é muito importante. Outro aspecto importante a levar em conta em termos de transformação digital no país é que ele não pode ficar isolado, vamos dizer assim, só no governo federal ou em alguns clusters no Brasil. Isso aí tem que ser distribuído através do setor público e do setor privado. Então, isso aí tem que entrar dentro das empresas também, a transformação digital. As empresas têm que ser incentivadas na digitalização dos seus serviços online, e para que isso aconteça, lógico, a gente precisa de profissionais também do setor. Então, profissionais do setor, né, significa que nós temos, aliás, se vocês pesquisarem aí nos índices da Brascom e outras associações, eles costumam fornecer dados com relação ao número de profissionais ainda necessários nas diversas áreas. Então, para essa área de transformação de tecnologia de informação e comunicação, nós temos um gap gigantesco, ou seja, falta de profissionais. A gente está falando aí de mais de 300 mil profissionais. Esse número é muito incerto, às vezes falam de 200 mil, às vezes falam de 500 mil, mas o fato é que falta muita gente para o setor.
E como é que a gente vai fazer? Pô, tem muita gente desempregada, né? Lembrar que no governo Bolsonaro a gente conseguiu, mesmo com pandemia e tudo mais, chegar no índice mais baixo de desemprego histórico do país. Então a gente chegou ali perto de, abaixo de 8% de desemprego no país. Isso é muito importante. Agora esse índice de desemprego começou a subir de novo. Eu tenho um medo muito grande que as medidas econômicas que estrangulam as empresas, aumentam impostos, dificultam o ambiente de negócios, aumentam o governo, né? Não tem um controle mais firme dos gastos do governo, tudo isso afasta investidores. Ontem nós tivemos um debate muito interessante no Senado, no plenário do Senado, trazendo expoentes da economia do Brasil, de setores da economia, como a Febraban, como o setor de transporte, setor de indústria e assim por diante, e também a presença de dois ministros, a ministra de Planejamento, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. Então foi uma discussão muito saudável, muito importante, falando de juros, de inflação e das necessidades, e ficou muito claro e patente a necessidade do governo controlar os seus gastos, reduzir o governo, aumentar a eficiência do governo e trazer mais confiança para as empresas poderem investir no Brasil e trazer empresas de fora. Isso significa também não ficar mexendo nos marcos legais, né, por exemplo, do saneamento, para que as empresas possam investir com segurança jurídica, segurança técnica dentro do Brasil. Então, com isso tudo acontecendo, né, isso vai resultar em mais empregos, né, reduzir as taxas para a folha trabalhista também, isso aí vai resultar em mais empregos, mais gente empregada, melhora a economia como um todo. E isso estava acontecendo no governo Bolsonaro, chegou abaixo de 8% e agora está subindo o desemprego de novo, e isso é muito preocupante. Então o governo tem que tomar ações para aumentar a empregabilidade. Não é colocar todo mundo dentro do governo, isso não funciona, nunca funcionou em nenhum país. Essa é a tendência socialista de querer fazer um governo inchado com um monte de gente e não pensa em eficiência, não pensa numa reforma administrativa que precisa ser feita para melhorar a eficiência dos serviços, para colocar realmente o serviço público. Não é prejudicar o servidor público, de jeito nenhum, não é prejudicar, é ter mais eficiência dentro do serviço público. Precisa ter eficiência, a gente paga o imposto, a gente quer um serviço com eficiência, pô. E é normal, a gente tem que ver isso aí. Tem que sempre pensar do ponto de vista da pessoa que está pagando imposto, está trabalhando ali, vendendo alguma coisa, que está trabalhando numa empresa ali no começo, ganhando salário mínimo, está pagando imposto. Precisa ter eficiência do governo, precisa reduzir o governo, precisa fazer uma reforma administrativa de forma a enxugar, melhorar a eficiência, ter avaliação de performance. Eu tenho medo de avaliação de performance, tem uma avaliação clara, né? Tudo isso aí tem que ser visto numa reforma administrativa, e essa reforma tem que ser feita, né? A gente vê a tendência de todo mundo parou de falar disso aí, não pode parar de falar disso aí, tem que ter esse tipo de reforma. Aliás, uma das coisas que eu vou empurrar lá pelo lado do Senado também, né, no Congresso, para que isso aí volte à tona e que essas coisas comecem a ser feitas. Com tudo isso acontecendo, a gente vai ter um governo mais eficiente, a gente tem, né, mais empregabilidade no setor privado, que é onde se produz o emprego, principalmente nas pequenas e micro empresas. Então, isso tem que ser incentivado no país. E com tudo isso acontecendo, a transformação digital entrando dentro desse processo no setor público e no setor privado, fazer a conexão dos bancos de dados, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, mas também fazendo a conexão de forma que os dados que você tem num estado pode ser compartilhado com outros estados, de forma o Brasil, com um tamanho gigantesco do Brasil, possa ser interligado através da tecnologia. Então, uma pessoa que é procurada lá no Rio Grande do Norte, se for para São Paulo, ela continua sendo procurada, ela continua no banco de dados, todos esses dados compartilhados, dados de saúde também, importância gigantesca de que tenha mais compartilhamento, que tenha uma conectividade, vamos dizer assim, entre esses dados todos. Ferramentas como inteligência artificial bem usadas são extremamente importantes para a eficiência e tudo isso. Então, nós temos aí uma sequência muito grande de coisas a serem feitas. Então, mas é bom ressaltar aqui de novo o tema que eu comecei a falar. Durante a nossa gestão no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o Brasil saltou para a 7ª posição no ranking mundial do Banco Mundial em termos de transformação digital, e depois, em 2022, novembro de 2022, passou a ser a 2ª posição
atrás apenas da Coreia do Sul. Muito bom a gente saber disso. Ok, na sequência aqui, só para encerrar o nosso tempo, né, falamos desse projeto. Ontem eu tive uma discussão muito grande, discussão no bom sentido, né, argumentação com várias pessoas lá no Senado, daqui a pouco eu vou para lá agora, falando a respeito da lei, no projeto de lei, né, que está passando na Câmara dos Deputados ainda, não está no Senado, passou de uma forma muito rápida, muito expedita e, na minha opinião, sem a discussão e a avaliação correta, passou lá no Senado, se não me engano, em 2020, no meio da pandemia, daquela forma virtual, passou rapidamente lá e foi para a Câmara, e agora está tramitando lá na Câmara. Foi votado durante essa semana aí um regime de urgência, né, passar para o regime de urgência, o requerimento para regime de urgência, sobre o que eu costumo chamar de PL, o projeto de lei da censura, né? O pessoal chama de projeto de lei da fake news. Certamente que combater fake news é importante, concordo que é importante. A gente não pode espalhar mentiras pela internet e, como a gente tem visto aí, o governo tem feito muito isso, colocando um monte de informações incorretas dentro do Brasil, fora do Brasil, inclusive com os absurdos de ministro, né, ir lá para o exterior e falar fake news a respeito do Brasil, né, e isso é muito ruim. Então, fake news, mentira, tem que ser combatida, sem dúvida nenhuma. Agora, você fazer um projeto de lei na qual, usando essa argumentação de que tem que combater fake news, aí você coloca censura na internet, num país onde tanto se fala sobre democracia, para mim isso é um contrassenso muito grande, porque o que está acontecendo dentro desse projeto de lei, se vocês forem olhar lá, né, e não chegou no Senado ainda, quando voltar para o Senado agora, né, a gente vai combater muito isso lá. Na minha opinião, esse projeto de lei tinha que ser amassado e jogado no lixo, né? Isso é o que eu penso sobre isso aí, porque já existem ferramentas como a Lei Geral de Proteção de Dados, existe todo o arcabouço jurídico com o Código Penal. Se alguém te agredir na internet, você pode processar essa pessoa, existe tudo isso. Então, se uma pessoa escreveu uma mentira, ou se um órgão de imprensa escreveu uma mentira também, porque tem se falado a respeito das redes sociais, mas e os órgãos de imprensa? E quando um órgão de imprensa escreve uma mentira, como é que ele é penalizado? Quando ele escreve alguma coisa errada, isso não está lá, era para estar também, já que é para fazer para todo mundo, não só as redes sociais, tem que incluir os jornais, a TV, né, e todos os órgãos de imprensa tem que estar lá também para ser punido no caso de escrever alguma coisa errada, né? Por que isso não está lá dentro disso aí, especificamente desse jeito? E outra coisa, você criar um sistema, ou seja, você tem um emissor, uma pessoa escreve um post, ou vamos incluir aqui, um jornal escreve um artigo com mentiras. Isso aí vai para uma certa plataforma, pela internet, pode ser uma rede social, pode ser um blog, pode ser o que seja aqui, e depois chega no receptor daquilo, a pessoa que é atingida por aquilo lá, pode ser uma autoridade, pode ser uma pessoa qualquer. Se essa pessoa se sentir agredida, ou se esse órgão se sentir agredido por aquilo lá, ele pode entrar na justiça e processar a pessoa que escreveu aquilo lá. E isso já existe. Então, o sistema já existe, já está em pé, né? E a gente consegue trabalhar com isso aí. Agora, no momento em que você fala em controlar conteúdo que está na internet, pensa bem, são trilhões de posts, informações que circulam a todo dia, se bobear a cada hora, né, aí na internet, são trilhões de posts, etc. Como é que essas plataformas vão controlar cada uma delas? Primeiro ponto. Né? Use inteligência artificial para fazer isso, tem coisas que são claras, vamos dizer, você não pode chegar aqui no Instagram, no Facebook, qualquer coisa, né, ou mesmo num artigo de jornal, e escrever ou colocar lá uma foto pornográfica, alguma coisa assim, porque isso é claro que não é um conteúdo adequado para isso. E isso aí, obviamente, é fácil você cortar fora também. Se você... tem coisas que são evidentemente ruins, mas tem coisas que ficam numa margem cinza ali que é muito difícil de você explicar. Imagina o seguinte, isso aí é antidemocrático, né? Vamos pensar numa coisa antidemocrática aqui, né? Por exemplo, se alguém
né, um brasileiro, dentro de uma democracia, né, um brasileiro qualquer, resolve falar assim, olha, eu gosto de monarquia como forma de governo. Lembrar que tem forma de governo e regime de governo. Mas na forma de governo ali, você tem democracia, você tem monarquia, você tem oligarquia, né, que aliás é uma forma distorcida disso aí, mas você tem algumas formas de governo ali previstas. Quem estudou, eu estudei isso aí quando estava no ginásio, para ter uma ideia, eu lembro até hoje dessas coisas, forma de governo, regime de governo, etc. Mas vamos supor que a pessoa goste de monarquia. Como já aconteceu no Brasil lá atrás, eu não lembro em que ano, teve até um plebiscito sobre isso, monarquia ou república presidencialista, que é o nosso caso, a pessoa vai e escreve assim na rede social, fala assim, olha, eu gostaria que o Brasil fosse um regime monárquico. A pessoa pode escrever isso aí, certo? Ou seja, tecnicamente ela está indo contra a democracia. A gente tem um regime democrático, ela está indo para um regime monárquico, né, de monarquia. Ela fala assim, eu gosto de monarquia. Isso aí é um post antidemocrático? Sim, é antidemocrático, porque ela está falando contra a democracia, ela está falando a favor da monarquia. E por causa disso, essa pessoa tem que ser punida, tem que ser expurgada da rede, tem que ser presa, coisa parecida? Não, lógico que não. Ela está expondo uma opinião dela. E numa democracia, nós temos o direito de expor as nossas opiniões, falar o que a gente acredita, né? E se responsabilizar por isso. E se responsabilizar por aquilo lá. Se você fala uma coisa certa, se você fala uma coisa errada, você tem que se responsabilizar por aquilo lá. Não tem problema. Agora, você está falando aí tecnicamente, porque eu falo assim, eu vou apoiar ou vou reunir um grupo para fazer um apoio a a uma forma de governo de monarquia no Brasil, você está exercendo o seu direito como cidadão de acreditar numa outra forma de governo. Não significa que você é antidemocrático. Você está falando uma coisa anti a democracia, porque você está falando contra a democracia, você está falando a favor da monarquia. Mas isso é incorreto? Isso é antiético? Não. É uma coisa legal, é possível você falar. Por que não? Entendeu? Então, no momento que você cria um sistema para controlar conteúdo, para punir as pessoas que falam alguma coisa, entre aspas, antidemocrática, como acabei de dar um exemplo, fica muito errado esse tipo de coisa. Quem vai criar esses critérios? Essa é a pergunta básica. Quem vai criar? Quais são os critérios para você dizer que uma coisa é democrática, é antidemocrática, que uma coisa é racista, uma coisa é homofóbica, etc. Quem vai criar os critérios para que a inteligência artificial, uma pessoa olhando o post ali, obviamente não é possível, tem que ser uma inteligência artificial, para ensinar essa inteligência artificial a distinguir uma coisa da outra. E mais, quem vai punir? Né? Você vai criar um rei, né? Um rei, sei lá, vamos chamar o que é um rei, uma regulamentação externa da internet, né? É um rei, regulamento externo da internet. Você criou um rei. Agora o rei, né? Se você for amigo do rei, né? Por exemplo, você é amigo desse comitê, né? Que a gente pode chamar de rei aí, né? Regulamentação externa da internet. Se você é amigo do rei, então você pode colocar ali dentro e falar assim, olha, toda vez que alguém falar mal de mim, isso é antidemocrático, isso aí está errado e vai punir a pessoa. Agora, se for um inimigo seu, se você falar contra o inimigo, fica à vontade, o rei permite. Não dá para ser um negócio desse jeito. Não faz sentido lógico de ter isso aí funcionando. Por isso que eu falei de começo que se dependesse de mim, eu pegava essa lei, amassava e jogava no lixo. Né? E usa os sistemas que existem já. Né? Existe a lei para punir, se você se sente agredido na internet, entra na justiça, né? E vai lá e processa a pessoa que escreveu, falou alguma coisa errada a respeito de você. Né? Existem maneiras de se checar se uma coisa é verdade ou não, não tem esses tais de tira-teima, etc. A pessoa escreve ou fala uma bobagem, o sistema pode ir lá e olhar aquilo lá e ver, olha, essa informação colocada pela pessoa está errada. Né? Porque você tem dados sobre aquilo. Aí dá para fazer, né? Com uma análise posterior. Agora, você punir baseado em critérios criados por alguém, por algum rei, né? Um regulamento externo da internet. Você montou o rei e a partir daí esse rei vai controlar. Não dá certo esse tipo de coisa, mas não dá mesmo. Agora, o que eu acredito que dá para se fazer, é muito mais prático, muito mais lógico, é o seguinte... Né? Eu sou uma pessoa, você me conhece, eu tenho meu CPF, eu tenho minha identificação, você sabe que eu estou falando aqui para você. Muita gente tem a ilusão de que ficar atrás da tela de um computador, de um celular, bota um nome diferente. Se eu me chamasse aqui no Instagram, qualquer coisa, colocasse um nome fake lá de, sei lá, Cinderela.
né? Eu posso colocar, nada impede, o sistema permite que faça isso aí. E bote um monte de informação errada para fazer uma inscrição em algumas das redes sociais. É possível, mesmo um jornalista, né, vamos chamar assim, entre aspas, um jornalista, entre aspas, vai lá e bota um nome fake, ele ou ela está se escondendo atrás do nome fake, ou aqui a pessoa acha que está escondida através de informações erradas que coloca na internet, né, que coloca ali no registro, nessa aí, ela acha, ou ele acha que está escondido. Não está escondido. Eu conversei com o pessoal da Meta, conversei com outros sistemas, eles conseguem fazer o cruzamento de dados e conseguem saber quem é você. Então, se a pessoa se esconde atrás para fazer alguma coisa errada, se fingir de criança, por exemplo, para tentar ludibriar alguma criança, algum pedófilo fazendo isso aí, ou se a pessoa se esconde através de um perfil falso para tentar agredir as outras pessoas, saibam que você pode ser achado e vai ser achado através disso se você for, se a pessoa assim, se agredida entrar num processo, né? O que eu acho que funcionaria bem melhor do que ficar controlando conteúdo da internet é simples, mas simples demais de se fazer. É só as redes sociais utilizarem um sistema que já existe, por exemplo, no gov.br, que eu acabei de falar, de uma maneira que você tenha que se identificar univocamente. Você pode colocar até o nome que você quiser. No meu caso, eu boto o nome de Cinderela, por exemplo, qualquer coisa assim. Mas se na hora que eu vou fazer o registro, eu tenho que colocar lá, seja dados biométricos, a cara, né, como tem no gov.br, você vai lá, você tem que ser identificado como você, tem seu documento, tem tudo, tem que mostrar o documento lá. E aí, se o tal de Cinderela, né, acha que está escondido, faz alguma coisa errada na internet, você pode ser processado sabendo que é você. E é bom que também seja divulgado na internet exatamente isso. Quando as pessoas, quando vão fazer a sua inscrição no Facebook ou qualquer coisa, sabem que colocaram os dados, colocaram os seus documentos lá, elas vão prestar muito mais atenção no que vão escrever, no que vão falar. Porque a partir desse momento sabem que todo mundo sabe quem é a pessoa. E a partir daí, se fizer uma coisa errada, vai ser processado pelos meios normais. Ou seja, agrediu uma pessoa na internet, falou uma bobagem, falou uma coisa de racismo, falou ou escreveu alguma coisa homofóbica, discriminando alguém, né, ou alguma coisa antidemocrática que seja, né, que uma instituição, uma pessoa se sinta agredida por aquilo lá, essa instituição, a pessoa entra na justiça e vai processar aquela pessoa, reconhecidamente identificada ali na internet. Então essa é a maneira como eu penso. Eu nem lembro o número, do 26, 30, se não me engano, esse projeto. Quando chegar no Senado vai ser isso que eu vou falar ali. Como eu falei, do meu ponto de vista, esse negócio tinha que ser amassado, jogado no lixo, porque não serve, né, para nada, exceto criar um risco muito grande de censura no nosso país. E censura, né, é uma ferramenta utilizada por ditadura, ferramenta utilizada por regimes. Agora não está falando de forma de governo, estamos falando de regime de governo, né? Regimes autoritários, regimes totalitários, e a gente não quer que isso tenha no Brasil. Se a gente quer uma democracia de verdade, a gente tem que preservar e proteger a liberdade das pessoas, liberdade de expressão com responsabilidade, liberdade de manifestação com responsabilidade. Nós temos a CPMI aí. Então, as pessoas podem fazer uma manifestação? Podem e devem. Um país democrático é feito dessa forma. Agora, se a pessoa vai lá e vai quebrar prédio público, vai danificar viaturas, vai fazer alguma coisa que está contrária a lei, ou vai fazer uma invasão de terras privadas, por exemplo, sabendo que isso é crime, isso aí tem que ser punido. A pessoa tem que ser processada e presa por causa disso, porque fez a coisa errada. Mas tem que se diferenciar o joio do trigo, quem faz a coisa errada e quem estava lá de alegre, né, ali no lugar, né, fazendo um protesto pacífico e de repente se viu envolvido no meio de um monte de baderna. Então, nessa hora, tem que fazer sair correndo desse lugar. Quando começa a baderna, quem não quer fazer baderna tem que sair correndo de lá. Mas o direito de manifestação tem que ser garantido. Manifestação pacífica tem que ser garantido. O direito de expressão, o direito de imprensa, né? De vez em quando a imprensa escreve umas bobagens. É previsto. Aí você vai e processa. Eu já fiz isso. O repórter escreve lá uma besteira, escreve uma bobagem a respeito de mim. Eu vou e processo. Eu estou no meu direito, ele está no direito dele de escrever o que quer, eu estou no meu direito de processá-lo porque escreveu coisa errada. E isso é o que acontece numa democracia. Então, esse projeto de lei aí da fake news, o que eu chamo de projeto da censura,
ele tem que ser eliminado, a gente tem que combater isso aí, né? Porque não tem como emendar uma coisa que começa errada. Né? Se ela começa errada, não tem como você ficar fazendo concertinho ali para fazer aquilo funcionar de forma adequada. A gente já tem as ferramentas jurídicas, já tem as ferramentas técnicas ou tecnológicas aqui para usar, então não faz, no meu ponto de vista, não faz sentido nenhum ter esse projeto de lei tramitando, seja na Câmara, seja no Senado, seja onde for. Então isso é a minha opinião. Eu sei que alguns de vocês concordam, outros discordam, mas é assim mesmo que é feita a vida, né? Às vezes vocês vão concordar comigo, às vezes não vão concordar, mas a gente tem que colocar o que a gente acredita. E fazer isso é justamente o que eu estou defendendo aqui, que é a liberdade de opinião, liberdade de acreditar naquilo que você quer e poder defender aquilo que você quer. Se alguém gostar de monarquia, né, eu vou usar de novo o exemplo, alguém gosta de monarquia, você tem que ter o direito de defender a monarquia contra a democracia. Você está falando contra a forma de governo democrático? Tá, porque você acredita na monarquia, mas você faz isso de uma maneira pacífica, você faz isso de uma maneira inteligente, de uma maneira, vamos dizer assim, civilizada, republicana, entre aspas, você está defendendo o que você acredita. E você não pode ser punido porque a monarquia é antidemocrática. Não, porque você acredita nisso, você é um brasileiro com os seus direitos e você tem que ter o direito de falar sobre a sua opinião. Tá bom? Então, é isso que eu penso. Uma ótima sexta-feira aí para vocês. Né? Na segunda-feira, né, a gente está de volta com o Diário de Bordo. Grande abraço, né? Defendam a democracia e para isso você tem que defender a liberdade, né, de cada um dos brasileiros. Obrigado, vejo vocês na segunda-feira em mais um Diário de Bordo. Tá? Tchau, tchau. Ótimo final de semana aí.